Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando mais um devocional em que nós estaremos meditando na palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 7. Tenho certeza que Jesus ele vai falar com você através dessa mensagem. Glória a Deus. Mas antes, eu quero pedir para você, que nos acompanha pelo Facebook, que você deixe o seu gostei, e compartilhe nos seus grupos e nas suas redes e na sua linha do tempo esse devocional para que outras pessoas recebam ela, tá certo? E você que nos acompanha pelo YouTube, é muito importante você deixar o seu like para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e indique para outras pessoas. Vamos orar? Vamos iniciar pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Deus Santo, estamos iniciando, Pai, mais um devocional em que pedimos, Pai, a Tua direção neste momento. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, nossos olhos espirituais, o nosso coração, Pai, para esta palavra. Que haja, Senhor, uma multidão seja sendo alcançada por esta palavra e que o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, Pai. Lança por terra todo o atrapalho e todo impedimento. Para a glória do Teu nome é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. O texto que nós iremos meditar nessa noite está nos versículos 47 e 48, que diz assim: Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Glória a Deus. Parece algo tão óbvio, mas basicamente esse capítulo de Lucas, ele vem falar disso. Ele vem falar disso. No que inicia com um milagre tremendo e um exercício de fé muito grande, do centurião, em que ele ele foi se dirigindo a Cafarnaum e o servo do centurião, ele caiu, ele muito amava, ele estava doente, quase à morte. E a história diz que ele caiu de um local muito alto e ali ele ficou muito doente, Mas aqui basicamente ele diz que ele só estava doente, quase à morte. O centurião amava muito esse servo dele, E ele ouviu falar a respeito de Jesus e foi atrás dele, Enviou-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, e ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, olha como é algo tremendo, e essa passagem é muito conhecida, mas é algo maravilhoso, para nosso ensinamento. Então, Jesus foi com ele. Quando Jesus estava perto da casa do centurião, enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e o meu servo será curado. Meu Deus! O que nós estamos vendo aqui de algo tão maravilhoso? Um exercício de fé tremendo. E, acima de tudo, um exercício daquilo que é o mandamento de Deus. O maior de todos os mandamentos é o amor. Mas ele creu no Senhor Jesus. Ele creu,
E ele disse, porque também, olha como ele se humilhou na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, glória a Deus. Ele disse, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele disse, também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, Jesus é autoridade, e ele se coloca também como sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo, este vai e ele vai, a outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele faz. E Jesus, maravilhado com aquilo que aquele homem falou, glória a Deus, né? Aquilo que aquele homem falou, aquele centurião disse, ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Para você ver como é algo tão significante, como é algo tremendo e maravilhoso, que nem em Israel, ele estava longe de Israel, ele estava afastado de Israel, que é ali o local onde deveria existir tremenda fé. Ele disse, eu não sou digno, eu sou um homem pecador, mas o Senhor pode, através da tua ordem, o meu servo será curado. Veja como isso é algo maravilhoso, para a tua vida e para a minha vida, meu irmão. Aleluia. Em que Jesus, ele diz, né, eu lhe digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Glória a Deus. E logo em seguida, e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha só, que algo maravilhoso. Fé, amor, entrega, humilhação. Algo que somente conhecendo o Senhor é possível. Somente conhecendo o Senhor é possível. E nós vemos mais um gesto, logo em seguida, de autoridade de Jesus e um gesto de amor. Ele estava indo em direção a uma cidade chamada Naim. E no meio do caminho ele encontra o cortejo de um filho de uma mulher viúva. E isso, naquele momento, significava o quê? Significava o quê? A mulher, a viúva, já não, o único meio dela conseguir o sustento dela era através do filho. E o filho dela morreu. Ela ia virar o quê? Ela ia depender da boa vontade de alguns. Talvez ela poderia virar uma pedinte, uma mendiga. E o que Jesus fala? Né? E o que acontece no versículo de número 13? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Em algumas versões, a palavra do Senhor diz que Jesus se encheu de íntima compaixão por ela. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Glória a Deus. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus os restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Aquela mulher ia virar uma mendiga, uma pedinte, ela não tinha mais esperança na vida dela, a não ser isso. Porque quem conseguiu o sustento da casa, se não era o marido, era o filho. Aleluia. E o Senhor, tomado de íntima compaixão, foi lá e ressuscitou. Onde Jesus passa tem milagre, meus irmãos. Onde Jesus passa tem bênção. Onde Jesus passa tem maravilhas acontecendo. Glória a Deus. E você precisa crer nisso. E nós vemos aí, logo em seguida, Jesus ele testificando de João Batista, no versículo 18 em diante, em que foi enviado até Jesus. E perguntaram para ele, no versículo 19, enviou o Senhor para perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outros? Aí quando os homens chegaram a Jesus, disseram a João, falaram aquilo. Aí Jesus ele fala, no versículo de número 22, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Louvado seja Deus. Você vê o que Jesus ele fez caminhando sobre a terra?
E veja bem, isso tudo acontece ainda hoje. Basta você ter fé como a fé desse centurião. Basta você ter fé como a fé desse centurião, meus irmãos. Glória a Deus. Porque ele disse, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, ele testificou de João Batista. E ele diz no versículo 28, e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso parece ser difícil e confuso de se compreender num primeiro momento. Ele diz, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, preste atenção, o menor no reino de Deus somos nós hoje. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus habita em cada um de nós. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Glória a Deus por isso. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E olha o que Jesus disse, que os nascidos de mulher, os profetas, aqueles nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, esse é maior do que ele. Ele está falando de quem? De você e de mim. Daqueles que creem. Daqueles que têm a fé desse centurião. Daqueles que confiam no Senhor. Glória a Deus. Daqueles que creem nos milagres que Jesus ainda opera hoje através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos no versículo de número 36, né, o que finaliza com o ápice desse capítulo, né, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eu já expliquei, né, em um evangelho anterior, no evangelho de Marcos anterior, o que significa a palavra ungir. Pode significar passar um azeite, um óleo, né, um perfume sobre a cabeça, sobre o corpo, né? Então isso significa ungir. E naquele momento, Jesus estava reunido com os fariseus, que Jesus foi convidado a ir na casa de um dos fariseus, né? E no meio da reunião, ali todos reclinados à mesa, né? Eles estavam ali, entrou por detrás de Jesus chorando uma mulher que molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos os pés do Senhor. Olha como isso é tremendo. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, ou seja, pensou mal, né? Pensou no seu coração, intentou mal no seu coração. E Deus, nós sabemos que não fica nada oculto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E este homem, se este homem fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher, e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Aí Jesus dirigiu-se ao fariseu, sabendo quem ele era. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores, um deles lhe devia 500 denários. Lhe devia muito dinheiro. E outro lhe devia 50. Lhe devia um pouquinho menos, né? Mas devia. E como não tinha com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? É óbvio, uma pergunta tão óbvia para que o fariseu respondesse. Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Não é verdade? Então, quem ele amou mais? O que devia 50 ou o que devia 500? Aquele que mais perdoou, o que devia 500, né? E julgou bem, disse Jesus. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, preste atenção. Olha como isso é uma lição para finalizar o capítulo de número 7. Sabe, com bênção para a sua vida e para a minha vida, e para quem te venha compreender qual é o propósito de Deus, do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Jesus era um convidado. Como todo convidado de honra, era necessário que aquele que o convidou, o anfitrião que convidou ele, lavasse os pés como uma forma de o agradar. Dizer que ele era bem-vindo. Isso é costume dos judeus ainda hoje. Esta, porém, molhou seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, chamado de ósculo santo. Beijo no rosto. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas dessa com perfume ungiu meus pés. Ungiu, preste bem atenção, você não ungiu a minha cabeça com óleo para receber o Senhor lá, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo, preste bem atenção, Jesus colocou Simão em linha de igualdade espiritual com aquela mulher. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Será que isso não fala com você e comigo, meu irmão? O quanto nós temos diante de nós situações em que deveríamos perdoar e não perdoamos? Será que isso não fala? Será que essa passagem não fala conosco? Será que Jesus não demonstrou todo o amor por aquele centurião, todo o amor pela viúva de Naim, e mostrou testificando do amor, testificando de João Batista? E sabe o que Jesus finaliza? Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Aos que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Fé, amor, entrega. Fé, amor, entrega. Essa é a característica de todo crente. Ou deveria ser a característica de todo crente, todo servo. Você crê no Senhor? Essas são as características do Espírito Santo que habita em você e em mim. Fé, amor, entrega. Esses são aqueles a qual pertence o reino de Deus. Porque Jesus falou que os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus, este é maior do que ele. Isso é para você e para mim mesmo. E o menor no reino de Deus é aquele que habita o Espírito Santo, tem essas características: a entrega, a fé e o amor. Isso é para você e para mim. Para que o nome do Senhor seja exaltado, adorado e glorificado. Fique com essa palavra no seu coração. Medite nela. Lucas capítulo de número 7. E eu tenho certeza que Deus pode falar ainda mais com você. Pode revelar ainda mais coisas no seu coração. Assim como revelou nessa noite para você e para mim. Amém, meus irmãos? Estamos finalizando aqui mais este devocional. Para você que nos acompanha no YouTube, quero pedir mais uma vez: deixe o seu gostei e compartilhe nos seus grupos e compartilhe na sua linha do tempo. Para você que está conosco no YouTube, né, é muito importante você estar inscrito, porque diariamente é postado o conteúdo deste canal. E você precisa, para que você receba, precisa estar inscrito, ativando os sinos de notificações, tá? E deixe o seu gostei para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e indique para outras pessoas. Amém? Vamos orar, finalizando este devocional. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, finalizamos aqui, meu Deus, mais este devocional. Que a nossa madrugada, o início da nossa madrugada, seja tremendamente abençoada na tua presença. Abençoa teus filhos, Senhor, que acompanharam essa transmissão, que posteriormente estarão, Senhor, acompanhando, assistindo esse vídeo. Abençoa tremendamente. Pai amado, que nós venhamos ter, Senhor, a entrega, a fé e o amor, que são as características, uma das características do Espírito Santo na vida de todo crente. Pai amado, te revela pela madrugada a cada um de nós e nos dê um amanhecer mais abençoado ainda, para louvor e glória do teu santo nome, é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, um forte abraço para você. A paz do Senhor Jesus.